Querido, bem-vindo e boa noite, 19h30, segunda-feira, a uma mensagem que é esperada para ser entregue. Meu nome é Gedesita. Eu estou muito feliz que você está aqui neste canal para receber mais uma instrução. Instrução essa que vem da palavra do próprio Jesus. Do próprio Jesus. E eu quero que você acompanhe conosco esta mensagem e eu estou muito ansioso para que a gente possa entrar numa plenitude diferente. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça e proteção, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez e vai fazer e sempre fará. Tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Papai da glória. Tu sempre prometes aquilo que faz. Esta semana eu não sei como vai ser, mas o que eu digo, assim como Jesus disse em Getsemane, contudo seja conforme a tua vontade. A tua vontade deve ser estabelecida, Senhor. Mas faça algo em nós, Pai da glória, arrebata-nos, Senhor, faz algo diferente, descortina todas as mentiras do inimigo, Senhor, mas fala conosco, Papai da glória. Nós nos recusamos a sair deste culto, Papai da glória, os mesmos, Senhor. Não importa de que forma está a ser pregada ou transmitida, o que eu quero dizer é, essa mensagem é para alguém, não é para muitos. O Senhor nos chamou muitos, o Senhor nos escolheu muitos. Obrigado, Jesus. Cura-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor, com esta palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Querido, eu quero que você intitule esta mensagem Certeza ao invés de motivação. Certeza ao invés de motivação. Abra comigo em Mateus 24, 44 e passo desde já a ler. Portanto, ficar igualmente vós é alerta. E quando falamos de alerta, estamos a falar de estar vigilantes. Estar atento em tudo. Em tudo. Fiquemos em alerta. Já inicia com uma instrução muito profunda. Jesus chama a atenção numa parábola em que devemos ficar em alerta. Essa história ele montou dentro de uma parábola. Continuando. Pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperamos. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os da sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? 46. Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrará agindo da maneira certa, ou seja, encontrará servindo. Com certeza afirmamos que o Senhor confiará ao servo de todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo, batendo no peito, o Senhor está demorando. E pior isso, passe a agredir os seus conservos e a comer e beber com beberões. Meu Deus. O Senhor daquele servo, num dia inesperado, numa hora que os servos desconhecem, e o Senhor o punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá lamentos e rangeres de dentes. Certeza e não motivação. Você tem que ter certeza. Jesus está a falar com os seus discípulos, não num local assim. Ele está a falar com os discípulos num lugar apropriado. E surge uma dúvida. Quando é que será? Quando é que virá? E Jesus dá exemplo de dois servos que vivem na mesma casa, mas com comportamentos diferentes. Mas o que eu quero deixar aqui bem claro é: toda a Bíblia fala, mas quando Jesus fala, as coisas se tornam diferentes. Repito, toda a Bíblia fala, mas quando o próprio Jesus fala, as coisas mudam. Não existe no encontro com Jesus que você permaneça o mesmo.
A mulher do fluxo de sangue, o encontro com Jesus mudou. O homem de Betesda também mudou. Não há encontro com Jesus que você continue o mesmo. Então, o encontro com a palavra, e principalmente quando você ouve a palavra de Jesus, que é o próprio Jesus falando, as coisas mudam. E eu quero que esta palavra mude, não vive de motivação, viva de certeza. Jesus, quando fala, ele transforma-te e acorda daquilo que você vivia ou imaginava ou pensava. Daquilo que você vivia ou pensava. Aqui são dois servos, que um é elogiado e outro é destituído. Se calhar eu possa começar aprovado e no fim ser reprovado. Se calhar eu possa começar como evangelista e terminar como mecânico. Tudo vai se tratar de como você age, como você começa, como você tem certeza das coisas. E não por motivação. E a questão que ficou aqui foi: quando é que o Filho do Homem vem? Quando é que o Filho do Homem chega? Não se procure saber do dia, nem da hora, nem do local. Mas firme e certeza que quando ele vier, ele deve te encontrar a servir. Ele deve te encontrar a servir. E eu me pergunto, nós estamos quase há 10 anos a pregar com chuva, com sol, com desânimo, com muitas incertezas, mas temos um compromisso sério convosco. O maior inimigo não é a igreja, é a tua distração. Me recordo das 10 virgens em que estavam à espera do próprio homem, do Filho do Homem. Mas 5 foram imprudentes e 5 prudentes. Por que as 5 foram imprudentes? Distração. E estes jovens, Deus confia a eles. Vamos voltar um pouquinho para 24, logo no versículo 45. Sendo assim, quem é o servo fiel, sábio, a quem o Senhor confiou as suas casas para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Quem é esse servo fiel e prudente? Quem é? Servo fiel e sábio é aquele que não vive com convicção, mas com certeza. No pior dia da tua vida, você deve saber que quem é o Rei é Jesus Cristo. No dia mais triste da tua vida, não desvie, seja prudente e fiel. Servos fiéis, eles servem alimento. Atenção, servos fiéis, eles servem alimento. Eu estou a falar de uma igreja, possa se colocar como uma parábola. Também estou a falar de uma casa, que Jesus também colocou como uma parábola. Mas servos fiéis sempre dão comida. É engraçado que na casa do Senhor nunca falta pão. Na casa de Deus nunca falta pão. E um servo fiel, prudente, sábio, ele alimenta os fiéis. Ele dá pão àqueles que têm fome. E na igreja, quando você está na casa do Senhor, você recebe o pão da vida. Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus Cristo é o pão da vida. E esse pão você recebe na igreja, na casa do Senhor, na casa em que Deus te confiou. No devido tempo, Ele há de voltar. Eu quero que você faça um raio-x da tua vida. Você tem sido um servo fiel? Você se sente fiel no que você faz? Você tem sido fiel com Cristo? Dizimista com Cristo? Tem tido intimidade com Cristo? A tua fidelidade, cadê dentro disto? Sabe, eu quero falar algo muito importante. Eu não sou tão perfeitinho como pastor, como líder, como mentor. Não sou. Falho muito, peco muito.
Eu até diria um pouco mais, como Paulo dizia, sobre todos os pecadores, quem peca mais aqui sou eu, Gil Nzita. Mas o que me alegra neste processo todo é que eu sei que devo servir, porque eu sou um servo fiel. Se a minha que falha, eu não posso falhar com quem me trouxe aqui. Eu devo continuar servo fiel. Eu devo continuar um servo fiel. E a minha expectativa é que quando o Filho do Homem voltar, ele lhe encontre servindo. Ele te encontre servindo. Não termine bem para acabar mal. Não termine bem para acabar mal. Bem-aventurados são os homens que Cristo lhe encontrará servindo. Vamos lá. Agora, quem é o servo mau? Vamos lá para 24:48. Entretanto, supondo que o servo mau, diga a si mesmo, batendo no peito: meu Senhor está demorando. Meu Senhor está a demorar. Jesus não demora. Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Jesus não demora. Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Estou a falar de uma situação que na mesma casa existe um servo fiel e um servo mau. Sim, estou a falar de você que está na igreja. Qual é a tua fidelidade com Deus? Qual é o teu nível de comunhão com Deus? Servo mau. Esse servo mau que pergunta quando é que ele vai chegar. Sendo assim, já que ele, próprio Filho do Homem, está a demorar, o que eu vou fazer? Vou batendo os fiéis, vou comendo de forma desordenada e vou bebendo com beberões, segundo a Bíblia. Esse é o servo mau. E eu estou a fazer um raio-x do que acontece nas igrejas. É verdade que estamos a assistir comportamentos, como quem diz, dos últimos tempos. É guerra, é fome, é muita coisa. Mas cadê a tua fidelidade? Cadê o teu tempo de espera em Deus? Ei, não te identifique, nem te coloques como um servo infiel. Gente ferida são pessoas que têm um vazio por dentro. Gente ferida fere os outros e gente ferida são aquelas que se encontram com um vazio por dentro. Não estão mais cheios de si do que de Deus. Estão cheios de si do que a palavra do Senhor. Estão cheios de si do que o Espírito Santo. Esses são os servos maus. Este servo mau se perdeu na casa do Senhor. Aleluia. Quantos dos crentes, quantos dos homens de Deus, men of God, se perdem dentro da casa do Senhor, onde tem comida para servir aos fiéis. Dentro de casa se perdeu, porque não conseguiu esperar. Deus trabalha no seu tempo, tem as suas estratégias, tem a sua forma e fórmula de agir diante de uma pessoa. O Senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora em que o servo desconhece. Nem eu também sei nem o dia, nem a hora. Mas o que eu sei é que vou servindo enquanto ele não chega. E se terminar o meu tempo de servir, haverá continuidade da minha descendência que vai continuar a servir. O que eu oro e espero da nossa geração, da nossa equipe, do nosso ministério, é que não tiremos a alegria de servir a Deus. Difícil, triste, chuva, sol. Tenha certeza que o Filho do Homem irá voltar. A minha questão é, quando ele voltar, te encontrará a fazer o quê? Ninguém sabe, nem eu sei. Mas o que eu quero te aconselhar é, continue fiel. Continue fiel. Vai valer alguma coisa, continue fiel. Vai valer alguma coisa. Só para eu gravar esse culto, algumas coisas eu tive que abrir mão delas para poder dar continuidade à minha fidelidade para com Deus. É um compromisso que eu tenho com Deus. Não estou falando do pecado, estou falando de um compromisso que eu tenho com Jesus. Eu não sei qual é o teu nível de fidelidade, mas eu quero que tu saias do aquele que começou bem e terminou bem. Paulo começou mal, perseguindo a igreja, mas terminou bem. Feliz é aquele que
termina bem e o próprio Deus lhe encontra servindo. Não me justifique nada. Eu também direi. Não diga nada. Eu também direi. Há muitas justificações para que eu deixe de servir. Mas eu decidi ser fiel. Não servir. Eu não sei em que estágio você se encontra e como se encontra, mas vai por mim. Continue servindo. Não sei em que área da igreja você se encontra, ou seja, não sei em que área da casa você foi confiado com o Senhor para controlar até que Ele volte. Mas meu conselho é, continue servindo. Se a tua área é arrumar as cadeiras, continue arrumando. Se a tua área é organizar as pessoas, continue organizando. Se a tua área é servir comida, continue servindo. Na casa do Senhor há comida. Porque os dízimos e ofertas servirão de mantimento para onde? Na casa do Senhor. Eu desejo paz e prosperidade. Me vejo no próximo culto, se assim Deus quiser. Tchau!